No artigo 15, a desistência voluntária que eu vinha falando para vocês, tá? O agente que voluntariamente desiste, aqui ó, voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou seja, se ele está dizendo que vai prosseguir na execução, ele já iniciou a execução também, tá? Só que ele desiste de prosseguir, tá? Desiste de prosseguir na execução não é circunstâncias alheias que o impedem. Ele próprio desiste de prosseguir na execução, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Essa segunda, ou impede que o resultado se produza, é o chamado arrependimento eficaz. Se ele já se arrependeu, né, já tinha praticado alguns atos, se arrependeu, né, e acaba que o resultado não vai se produzir. Ele só responde pelo que ele já praticou até aquele momento, tá ok? Ele não vai responder como consumado e também não será uma tentativa, talvez, mas ele só responde pelo que ele já praticou. Eu quero matar alguém, só que para eu matar alguém, eu preciso entrar na casa dele, né? Eu entro na casa, eu já estou executando o meu crime? Já estou executando meu crime. Só que no momento que eu podia atirar na pessoa para matá-la, eu desisto e não mato, né? Só que eu já pratiquei um crime aqui, não já pratiquei? Eu já entrei na casa de alguém, né, sem autorização dela, artigo 150 do Código Penal, invasão de domicílio. Tá? Já pratiquei, então eu vou responder pelos atos que eu já pratiquei. No caso aqui, desse exemplo, somente a invasão de domicílio, porque eu não efetuei disparos em ninguém. Ok? Entenderam? Na dúvida, volta lá, quando estiver estudando, volta lá, lê o 14, lê o 15, para entender. Mas o bizu aqui é o seguinte, o bizu aqui, vou ler logo o arrependimento posterior, para depois eu descompartilhar a tela e poder escrever no chat para vocês. Arrependimento posterior, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, frisem isso aqui, sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia do queixa, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, no caso do arrependimento posterior. Ok? O crime foi cometido, porque está dizendo que o arrependimento é posterior. Então, o crime já foi cometido, já se consumou o crime. Só que aí eu me arrependo do crime que eu pratiquei. Né? Me arrependo, né? Restituo a coisa ou reparo o dano, eu vou ter uma diminuição de pena. Tá? Vou ter uma redução da minha pena do crime até 2 terços. Tá ok? Então, compreenderam a diferença entre os institutos tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior? Alguma dúvida ou não? Podemos seguir? Sim ou não? O povo está acanhado hoje. Está acanhado hoje. Então, olha só, para fechar eu descompartilhar a tela. 17, que também é importante, é o chamado crime impossível. Tá? Crime impossível. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Então vamos lá. É possível eu matar alguém com uma arma de plástico? Eu posso matar alguém com uma arma de plástico? A arma para eu matar alguém é o quê? É o meio. É o meio. Então, uma arma de plástico, ela é ineficaz. Uma arma de airsoft, por exemplo, ela é ineficaz para matar alguém, certo? A arma é o meio. A arma é o meio. Então, quando eu tenho a ineficácia do meio, eu chamo de crime impossível. Quando esse meio ele é ineficaz, nunca irá se consumar esse crime. Nunca, nunca irá se consumar esse crime. Ok? Ou por ineficácia do meio, ou por
absoluta impropriedade do objeto. Eu quero matar a Stephanie. Quero matar a Stephanie. E aí eu preparo um suco de laranja para ela. Preparo um suco de laranja para ela e coloco soja. Falar, vou matar ela. Coloco soja. Achando eu que se tratava de veneno de rato. Coloco soja no suco dela. Acho veneno de rato. A soja é um meio próprio para matar alguém, para envenenar alguém? Não é. Tá? Então, por ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, esse crime nunca vai se consumar. Eu nunca vou conseguir matar a Stephanie envenenada com soja. Tá? Nunca. Eu posso botar metade do copo de soja e metade do copo de suco. Nunca conseguirei matar com esse instrumento, com esse objeto. Tá ok? Por isso que o crime é impossível. Chama-se de crime impossível. Tá ok? Se eu colocar diversas câmeras na minha casa, né, e deixar lá uma nota de R$ 100 para a empregada pegar, para a menina que trabalha na sua casa. Você deixou lá nota de R$ 100 porque você está desconfiado que a sua ajudante está furtando o seu dinheiro. E você coloca um monte de câmeras e, inclusive, coloca uma armadilha para que, quando ela coloque a mão no dinheiro, uma algema algemar o braço dela. Ela vai conseguir? Esse é um meio eficaz? Nunca que ela vai conseguir furtar o seu dinheiro e levar o seu dinheiro embora. Então, nesse caso, seria crime impossível. O crime nunca irá se consumar, tá ok? Na prova, lembrem das palavras ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto, tá? Para que seja configurado o crime impossível, tá ok? Alguma dúvida? Ou estamos de boa? Então, atenção aqui, ó, no crime possível, ação, arrependimento posterior, leitura. Oi. A Vanessa colocou uma pergunta aí no chat, uma pergunta boa. Eu não estou conseguindo ver o chat, porque eu estou com várias telas aqui. Aqui. A apresentação não consigo. Se ela puder falar, seria bom. Nesse arrependimento posterior, esse tipo de violência só é válido se for violência física? Enquadra violência psicológica, por exemplo? Sim, tem que ser sem violência nenhuma. Violência psicológica, sem violência física, violência moral, nenhum tipo de violência, tá ok? Então, atenção aqui, ó. Por que eu estou dizendo isso? Violência. Qual é a segunda palavra? Grave ameaça. Mesmo que uma violência moral não fosse considerada como violência, eu tenho aqui a grave ameaça. A gente só ameaça alguém moralmente. Tá certo? Então, qualquer tipo de violência. Tá? Qualquer tipo de violência. Então, tenham atenção aqui, ó, nesses institutos. Tá? Aqui, no arrependimento eficaz, no arrependimento eficaz, eu tenho a chamada ponte de ouro, e aqui no arrependimento posterior eu tenho a chamada ponte de prata. Gravem esses nomes, ponte de ouro e ponte de prata, porque às vezes o examinador costuma perguntar, né, com esses outros nomes, com esse nome de ponte de ouro ou ponte de prata, tá ok? Lembrando que aquele que dá mais benefício é a ponte de ouro, aquele que dá menos benefício é a ponte de prata, tá ok? Então, vou parar aqui de compartilhar. Cadê? Interromper compartilhamento, para que eu possa voltar aqui a olhar para os 24 que estão aqui conosco. Agora eu consigo ver o chat. Oi. Só para avisar que menos de 4 minutos aí para ela cair, tá? Beleza. Lembrando que caiu, a gente volta
no mesmo link, é a mesma senha, mesmo link, é só voltar, tá ok? Então, finalizei aqui o que faltava para a gente encerrar o tema, fato típico, que é o primeiro elemento do conceito analítico de crime. A gente precisa caminhar agora para o segundo elemento do conceito analítico de crime, que é a ilicitude. Tá? Não adianta eu ter um fato considerado como típico, que esteja presente a conduta, que esteja presente o resultado, que tenha nexo de causalidade e que esteja tipificado pela legislação penal brasileira, não adianta, se essa conduta, se esse fato típico, ele não é ilícito, ele não é contrário ao ordenamento jurídico. Porque, como vocês vão perceber, vou tentar fazer isso aqui, falar isso em 4 minutos, antes que caia, caiu, a gente volta. Existem, durante o ofício de algumas profissões, né, fatos que se assemelham ao chamado fato típico. Tá? Por exemplo, o médico, quando vai fazer uma cesariana, o que o médico faz quando ele vai fazer uma cesariana? Ele corta com uma lâmina, um bisturi, ele corta a barriga da grávida, certo? Correto? Estou enganado. Ele corta a barriga da grávida. Tá? E aí, cortar a barriga de alguém se assemelha a algum fato típico previsto no Código Penal? Se eu cortar a barriga de alguém, o que eu fiz? Eu pratiquei, no mínimo, uma lesão corporal. No mínimo, uma lesão corporal. Tá? Então, olhando só o fato típico, tem conduta? Tem ação, omissão voluntária que gere uma modificação no mundo exterior, um resultado no mundo exterior? Tem isso? Tem. Cortei a barriga de uma pessoa, essa pessoa teve a barriga aberta. Uma ação que gerou um corte na barriga de uma pessoa. Teve um resultado? Teve. A barriga da pessoa está lá aberta, cortada. Né? Teve nexo de causalidade? Foi a minha conduta que gerou aquele corte? Sim. Está tipificado no Código Penal? Está tipificado no Código Penal. Então, tem os 4 subelementos do fato típico. Tenho presentes. Então, eu tenho já o fato típico. Aí eu tenho que pular a minha casa. Eu tenho que partir para a segunda casa. Que segunda casa é essa? A casa da ilicitude. Eu preciso verificar se em todo ordenamento jurídico brasileiro eu tenho algo que permita que esse agente que pratica o fato típico esteja amparado por alguma legalidade. Porque se não estiver, eu vou dizer que há ilicitude. Há ilicitude. Existe a ilicitude. E se existe a ilicitude, eu tenho já o segundo elemento do conceito analítico de crime. Tá? Lembrando que o fato típico ele precisa ser contrário ao direito. Tá? Se ele for contrário ao direito, eu tenho a ilicitude, que é o segundo elemento do conceito de crime. E aí o Código Penal, né, ele me dá os motivos que eu posso excluir a ilicitude. Tá? Ele me dá esses motivos, ele me dá essas possibilidades. Né? Vai cair, a gente volta no mesmo link. Tá? Nós estamos com 25 participantes agora. Vou esperar todo mundo voltar, os 25 voltar. Em cima está aparecendo ali para mim menos de 1 minuto, então tem alguns segundos só. Né? Quando voltar, eu quero mais do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas com a câmera aberta. Hein? Lembrando que a gente vai tirar uma foto com essa tela cheia para ficar bonito e eu vou postar bonito, que eu tenho o maior orgulho de vocês. Tá? Vai cair em alguns segundos, a gente volta no mesmo link para continuar aqui o nosso assunto. Ok? Encerra para todo mundo, professor, que aí já cai logo já. Ah, é? Dá para fazer isso? Então vamos. Vamos lá que a gente volta no mesmo link.
Clica ali em sair, vai ter lá a opção, como se o anfitrião cair para todo mundo. Eu vou clicar em encerrar, não é isso não? Isso, exatamente. Ah, tá. Encerrar a reunião para todos. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta, tá? No artigo 15, a desistência voluntária que eu vinha falando para vocês, tá?